Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 14, o arrebatamento, e nós estamos na parte 3. Nós falamos sobre a igreja, Apocalipse capítulo 12, o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Até aqui fala de Jesus Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nessa parte fala da igreja sendo arrebatada. Por que continua sendo filho? Porque a igreja é corpo de Cristo, ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Se ele é o filho, a igreja inteira é o filho que se apresenta diante do Pai como um corpo. Jesus sendo o cabeça desse corpo. Agora, há um plano de batalha por detrás do arrebatamento que nós precisamos compreender. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15. Diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus diz à serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher. A mulher, nesse caso, representa não só a descendência santa, como toda a humanidade. Há uma inimizade perpétua entre as forças das trevas com o homem, mesmo quando esses fazem acordos, os acordos em dado momento são rompidos. Há uma batalha entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente aponta para a besta. A descendência da mulher aponta para Jesus. Jesus nasceu para ferir a cabeça da descendência e da própria serpente. E este te ferirá a cabeça, quer dizer, ferirá a serpente. E a serpente vai ter uma sobrevida mordendo-lhe o calcanhar, vai ter uma mexida, um pialo. Ou seja, Jesus, quando ele pisa a cabeça da serpente, ele morre na cruz. Mas ele sai de lá vitorioso e ele é exaltado. Logo após a queda do homem, Deus revelou o seu plano de redenção, estabelecendo uma linha divisória baseado na inimizade entre Satanás, representado pela serpente, e a descendência da mulher, que vai a Cristo. Satanás escolheu uma mulher como alvo da sua sedução, fazendo-a desobedecer a Deus, rebelar-se contra Deus. Contudo, a mesma mulher que foi alvo da queda, da sedução para a queda, a mulher se torna objeto de redenção pela geração de um filho que vai sair do seu ventre. Aquele que deveria sair do ventre da mulher, derrotaria Satanás. Entenda, essa mulher era varoa, depois ela foi chamada de Eva, significa mãe de todos os viventes, e aqui nós podemos dizer que sai duas descendências, a descendência da carne, como é o caso de Caim, e a descendência do espírito, como é o caso de Abel. Então nós temos aqui a figura de duas descendências. Nós temos aqui Caim, nós temos aqui Abel. Depois nós temos aqui Esaú e nós temos aqui Jacó, que veio a ser
Israel. Depois nós temos aqui o incrédulo, aquele que não recebe Jesus como Salvador. O incrédulo. E nós temos aqui o crente. O crente em Jesus Cristo. Seja bem-vinda, Lídia. Bom você estar aqui conosco nesta noite. Então, a humanidade se divide nesses dois ramos. Aquele que crê e aquele que permanece incrédulo. Por que Eva tinha que gerar o Redentor? Porque Jesus, Deus, o Verbo, tinha que se fazer homem, se identificar com a humanidade em todas as suas dores, seguir até o final do caminho, que é a morte, para poder ressuscitar e voltar a ocupar a sua posição de glória. Por isso que no Antigo Testamento, toda mulher tinha profundo desejo de ter um filho, porque o filho dela podia ser o Redentor. E desta mulher, Eva, nós vamos terminar com Maria, mãe de Jesus, uma virgem que deu à luz a um filho varão, que morreu, ressuscitou, e naquele ato ele desfez as obras do diabo. Enquanto Satanás criou um ardiloso sistema religioso, baseado em mitos e idolatria, centrado na figura da mulher e no Filho Redentor, Deus sobrenaturalmente fez nascer de uma virgem o Messias. Por que nós estamos falando de uma mulher? No Antigo Testamento nós tínhamos a mulher chamada a Rainha dos Céus. Nós tínhamos a mulher muitas vezes ocupando essa posição de gerar um sistema religioso falso que contradizia a palavra de Deus, como foi o caso de comportamento de Jezabel, uma mulher que não era da raça judia, mas se uniu ao rei Acabe e criou dentro de Israel um culto a Baal. Depois nós vemos numa das igrejas a doutrina de Jezabel penetrando no sistema religioso cristão, introduzindo o ensino da prostituição e o ensino da idolatria. Satanás, podemos dizer, ficou na conversa porque ele não pode gerar esse filho, como aconteceu da Virgem gerar Jesus, mas Jesus veio sobrenaturalmente porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de forma humana porque ele foi concebido no ventre de Maria. Essa batalha pelo arrebatamento, que começa lá no Jardim do Éden, a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, que vai culminar na batalha entre Satanás e Jesus. No Apocalipse, no capítulo de número 12, nós vemos os personagens se preparando para o desenrolar desta batalha, no nível mais elevado. O primeiro, Apocalipse capítulo 12, o versículo 1, vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus braços. Esta mulher, nós já vimos, trata de Israel em sua glória. A mulher grávida aponta para Maria, que teve o filho que foi chamado Jesus, o rei de Israel, o filho de Davi. Maria era de descendência de Davi. Então, o capítulo 12, o versículo 1 do Apocalipse, trata de Israel nesta posição. Agora entenda, lá no Jardim do Éden era uma serpente, agora, nesse estágio em que Israel está revestido de glória, pronto para dar à luz ao Messias, aparece no verso 3, o dragão. Vi também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na sua cabeça
7 diademas. Isso significa que junto com esta mulher aparece esse personagem, um grande dragão, e este grande dragão se posiciona naquele lugar com um propósito em mente. Esse propósito em mente está no capítulo 4, no capítulo 12, o versículo 4, quando diz que ele arrastou para si, ou seja, neste momento da batalha, ele coloca 1/3 do seu exército e deixa 2/3 do seu exército nos lugares celestiais e 1/3 do seu exército maligno ele infiltra na terra para impedir o nascimento de Jesus. Inicialmente, então, nós temos esses dois sinais no céu. A mulher vestida de glória, poder, majestade, que representa Israel, e Satanás, identificado como o grande dragão. Nós devemos observar que este animal, ele tem 7 cabeças, e lá no Apocalipse, no capítulo de número 17, diz que havia, na época de João, 5 já tinham caídos. Então, estas cabeças são o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Medo-Persa, a Grécia e Roma. 5 caídos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 haviam caídos. Ou seja, quando Jesus vem, 5 impérios já tinham caído. Um existe, que é Roma. E esta Roma voltará no fim. Roma 2. Então, o 6º é Roma e o 7º voltará no fim, que é Roma 2. Então, o que o dragão está fazendo? Ele está usando os governos humanos para se voltar contra o reino de Deus. Nós estamos habituados a pensar no governo humano sempre como um governo que nos é favorável. No entanto, o governo humano nos é favorável apenas no sentido em que nós colocamos ele debaixo das orações, porque Paulo ensina que devemos orar por todos os homens, por aqueles que estão em autoridade, para que a gente possa ter dias tranquilos. Portanto, os governos humanos, a sua intenção final é se voltar contra o reino de Deus e não favorecer o reino de Deus. Esta é a índole do governo humano. Por que que esta é a índole do governo humano? Porque quando nós lemos em Efésios, no capítulo de número 2, Paulo retratando o mundo perdido, ele diz assim: ele nos deu vida, aqueles que creem em Jesus, e falando agora da condição antiga, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, aqui temos a terra, a linha terrena, por cima dela há uma linha espiritual, com seres malignos tentando interferir na história humana, para fazer a história humana se voltar contra Jesus que está vindo, e este encontro final se dará na chamada Batalha de Armagedon. Há de se observar que esse posicionamento é para a hora que o dragão vai exercer o poder direto de 7 reis, quando os reis entregarem o seu poder à besta. Então há um ato preparatório de todos os governos humanos para chegar no dia em que eles entregarão à besta o seu poder. Por isso, Satanás, quando Jesus chegou, tendo dúvida de quem ele era, porque Satanás não é onisciente, ele viu aquele filho nascer,
Ele julgou que era alguém muito importante, mas ele não tinha toda a revelação de quem era aquele menino. E ele manda matar, através de Herodes, toda criança menor de 2 anos, para ver se pega Jesus no meio, porque ele não sabia direito como agir naquela circunstância. E aí o anjo avisa José que sai com Maria e Jesus para o Egito, e lá fica até que termina, até que chega a morte de Herodes, e aí Jesus volta. Quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos agora, Pôncio Pilatos diz: você não vê que eu tenho poder para te livrar da cruz? Jesus disse: você não tem nenhum poder se meu Pai não tivesse lhe dado. Mas se o meu reino fosse desse mundo, eu mandaria os meus anjos e ele me livraria desse lugar. Mas o meu reino não é desse mundo. Então ali estava acontecendo esta batalha entre Jesus, mas quando nós voltamos na tentação de Jesus, o próprio Satanás se apresenta diante dele e diz: eu te darei todos os reinos do mundo se prostrado me adorar. Portanto, a proposta de Satanás é uma proposta de enriquecimento, é uma proposta de uma boa vida na terra, chega naquela condição em que Jesus diz, aquele homem que depois de plantar e colher muito, ele diz: vamos guardar em celeiros, porque vamos comer e beber e regalar. Quer dizer, vamos ter uma boa aposentadoria com o dinheiro que ganhamos. E Jesus disse: é louco. Se hoje te pedir conta da tua alma, como dará conta dela a Deus? Significando que a proposta de Satanás é, na verdade, um prato de lentilha para tirar o homem da herança que recebe da parte de Deus. Esse grande sinal, no Apocalipse capítulo 12, o versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou sobre a terra. Nós temos que entender a linguagem espiritual. A terra, ela tem uma camada, tem a estratosfera. Quando o foguete cruza a estratosfera e ele entra no espaço sideral, ele desliga os motores e lá ele segue em velocidade constante. Ele só precisa usar motor de novo se ele for mudar de direção. O que significa isso? Significa que nós temos a seguinte situação. Nós temos o planeta Terra, nós temos uma camada em torno do planeta Terra e nós temos o sistema solar. Isso aqui é o planeta Terra. Isso aqui é o sistema solar. Agora, entenda. Satanás, quando ele para diante da mulher, ele põe 1/3 dos anjos aqui e deixa 2/3 dos anjos de fora. Quando nós lemos Efésios no capítulo 6, diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais malignas, alojadas nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais é para trás dessa proteção da terra, para trás desse espaço até a estratosfera. Esse espaço aqui é o espaço que nós podemos dizer aonde os aviões voam. Este é o espaço em que Satanás joga 1/3 dos anjos malignos. E por que ele fez isso? Está escrito aqui. Está escrito aqui. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Entenda,
O objetivo do grande dragão era impedir a cruz. Este era o primeiro objetivo dele. Impedir o nascimento de Jesus. Por isto é tão importante nós entendermos o papel de Herodes querendo matar toda criança menor de 2 anos daquela região. Ali mostra a gana de Satanás em destruir Jesus. Não podendo destruir Jesus ali, ele tem que destruir Jesus na cruz. Ele pensa que se ele matar Jesus na cruz está acabado. Jesus está vencido. Era a ideia que ele tinha. Por quê? Por que Satanás, olhando para a cruz, ele entendia que se ele matasse Jesus estava tudo acabado. Jesus seria derrotado. Porque lá no Antigo Testamento diz que Deus, presta bem atenção nisso, Deus odeia aquele que morre pendurado no madeiro. O madeiro é um instrumento de maldição. Agora, como é que Deus pode odiar o filho dele morrendo na cruz? No ato em que Jesus morreu, a Bíblia diz que antes Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É como se naquele momento, por um instante, o próprio Deus, na sua santidade, olhasse para Jesus e visse em Jesus a expressão absoluta do pecado humano, a centralidade de todos os pecados de toda a humanidade em todas as eras, e ele olha e na ira de Deus ele derrama sua ira sobre Jesus, que vai gerar a morte de Jesus e a separação daquele instante entre o pai e o filho fica refém da morte, esperando o Espírito Santo descer ao túmulo, pegá-lo e o glorificá-lo novamente. Aquele foi o momento mais perigoso, tenebroso, difícil da humanidade. Mas Jesus, como um Cordeiro de Deus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, ele tornou naquele ato Satanás homicida, porque pela primeira vez Satanás, ao longo da história, mata um homem inocente que nunca teve pecado, que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado e que morreu na figura de um cordeiro, levando o pecado da humanidade. O dragão, não contente em matar Jesus, porque ele viu Jesus escapar, quer dizer, Jesus sai do túmulo. O apóstolo Paulo, descrevendo esse sair de Jesus do túmulo, ele diz em Romanos, no capítulo de número 1, ele diz assim: e foi designado Filho de Deus, quer dizer, Jesus foi designado Filho de Deus com poder. Como? Segundo o Espírito de Santidade. De que jeito? Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Jesus, ele sai pelo poder do Espírito Santo, Deus está declarando, Deus o Pai, que Jesus é o Senhor e que aos seus pés todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora vamos entender a figura. Imagine você, no momento da ressurreição, no momento da ascensão, se você fosse um dos 12 discípulos de Jesus, e você, 12 não, 11, porque um era o traidor, 11 discípulos ali atentos, vendo Jesus subir. Se eles pudessem colocar um óculos espiritual para ver a subida de Jesus, eles iam perceber assustado que estava subindo uma cabeça sem corpo.
Imagina o espanto, uma cabeça subindo para o céu. E o corpo? Como que pode uma cabeça subir no céu se ela não tem o corpo? É que o corpo de Jesus ficou na terra. O corpo de Jesus é a igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. A igreja de Jesus, ela é só completa com a presença de Jesus no seio da igreja. Por isso que é tão terrível a situação da igreja de Laodiceia, que coloca Jesus para fora da igreja. Jesus está na terra, na condição do seu corpo, e por causa disso, em Hebreus, no capítulo 1, Deus diz para Jesus: fique do meu lado, assente no trono e não sai daí. Na posição de rei, imagina você, Deus de pé, olhando para o filho dele e fica sentado aí e não se mexe. Aí Jesus volta para ele e diz: pai, por que eu não posso me mexer desse lugar? Por que eu não posso reinar? Deus diz: porque eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Entenda o propósito de Deus. Jesus tem vários papéis no céu. Como filho, como rei, ele está sentado. Como intercessor sumo sacerdote, ele está de pé intercedendo. Como advogado, ele está do lado mediano. Mas como rei, ele está sentado e ele não pode se mover enquanto o Pai não colocar debaixo dos pés dele os seus inimigos. Mas aí eu pergunto para você, aonde estão os pés de Jesus? Se Jesus está sentado no trono, aonde estão os pés de Jesus? Os pés de Jesus estão na igreja. A igreja é o corpo, então o pé está debaixo do corpo, na última parte do corpo. Isso significa que para que Deus, o Pai, possa colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus, ele tem que trazer a igreja e colocar junto com Jesus. É por isso que Enoque, ele viu miríades de anjos vindo com Jesus, porque Jesus só se completa quando ele se conecta com a igreja. Por isso é tão importante o arrebatamento da igreja. O dragão está preparado para devorar o filho quando ele nascer. Ora, Jesus já nasceu e já foi para o Pai. Então por que o dragão continua aqui na terra? Por que o dragão não muda o seu propósito se ele já perdeu? Acontece que o apóstolo Pedro diz acerca da igreja. O que ele diz da igreja? A igreja é pedra viva de Deus. Pedra viva de Deus significa que Satanás ele precisa liquidar, destruir, aniquilar, matar todo filho de Deus nascido de novo. Por quê? Porque este é uma peça é uma pedra viva que vai compor vamos colocar uma célula viva que vai formar aquilo que é o corpo de Jesus. É por isso que Pedro vem e diz: Satanás anda em derredor de vós, buscando a quem possa tragar, porque ele precisa a cada filho de Deus devorar. E ele poderia fazer isso se não fosse a interveniência de Jesus. Porque quando Pedro falou de Jesus, não vá para a cruz, Jesus olhou para Pedro e disse: eu te repreendo, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, somente a dos homens. Mas quando Jesus chamou Pedro de novo, ele disse: Pedro, Satanás te pediu para te andar, eu roguei ao Pai para você não perder a fé.
Quando você se converter, confirma teus irmãos. É por isso que antes de subir, Jesus disse a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu conheces o meu interior. Tu sabes do meu coração. Apacenta as minhas ovelhas. Todo homem, toda mulher, nascido de novo, é objeto da ira de Satanás, porque ele quer devorar o filho quando nasce. Ele quer impedir que a igreja cresça, expanda. Porque se acontecer do último cristão ser alcançado e a trombeta tocar, a igreja vai para os lugares celestiais e o dragão cai para dentro da esfera da terra, e esse exército aqui não pode mais ocupar o lugar que antes ocupava. Todo o poder do inimigo cai para dentro da esfera da terra. Então, no início dessa batalha, ela se dá com o nascimento de Jesus Cristo, representando a mulher vestida de glória. Quando Maria chegou no templo, Simeão os abençoou, Maria e o seu filho, e disse a Maria, mãe do menino que era Jesus: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí ele diz para Maria: também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35. E tem muita gente que não entende o que significa Maria ser cortada na sua alma. Porque a primeira visão que nos vem é que quando Jesus morreu na cruz, ou estava morrendo na cruz, toda aquela cena em que ele é levado para o madeiro, é crucificado, a cruz é levantada, e toda aquela cena de dor, Maria estava ali olhando. Imagina uma mãe olhar para o seu filho e ver o seu filho sendo morto na frente dela, de uma maneira tão desumana como estava acontecendo. É como se uma espada estivesse cortando Maria no meio. Mas será que é somente este o lamento de Maria? Será que Maria só lamentou aquele momento? Porque Maria, apesar de toda a dor daquele momento, ela sabia que Jesus era o filho dela, mas ele era o filho de Deus. Estava morrendo na cruz e seria identificado depois como filho de Deus pela sua ressurreição. Então, de certa maneira, a morte de Jesus era uma expectativa que ela tinha. Mas a maior dor de Maria talvez não tenha sido ver a morte do seu filho. A maior dor de Maria, ela vem anos depois, dezenas de anos depois, quando ela já estava morta. E aí, num dado momento, a igreja de Tiatira, no período cronológico, quando nós estudamos as igrejas cruzando os séculos, a igreja de Tiatira, ela toma a decisão de elevar o grau de Maria. E Maria agora não é mais somente a mãe humana de Jesus, mas ela é elevada num grau máximo de se tornar a mãe do próprio Deus. E desde então, o cristianismo passa a conviver com essa doutrina. E imagina a dor dela
quando aqueles que estiverem crendo nessa segunda doutrina que não procede da palavra de Deus acabam sendo desviados do seu próprio Filho, que morreu para salvar aquele que nele crê. Porque Jesus, o apóstolo Pedro diz, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. E quando se levanta um outro mediador que não é Jesus, este mediador é falso por natureza. Porque é um caminho, é uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe um outro caminho para chegar. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então qual não seria a dor se ela tivesse hoje olhando para a humanidade e vendo a humanidade ser desenganada por uma falsa doutrina? A espada está lhe transpassando a própria alma. Porque talvez, se ela pudesse dizer, gente, eu não queria jamais ter esse papel. Se vocês estão me usando como instrumento de perdição para aqueles que estão sendo cegados por não enxergarem o meu filho. Esses dois elementos, a mulher e o dragão, se posicionam ambos no período de nascimento de Jesus, porque nesse período, o apóstolo Paulo em Gálatas diz, se cumpriu o tempo determinado, a plenitude do tempo determinado para o nascimento do Senhor. Por que plenitude? Primeiro, porque os governos humanos, a Grécia contribuiu com a língua grega se tornou universal, Roma contribuiu com a paz, contribuiu com as estradas, permitindo que os povos viajassem entre si. Israel contribuiu entregando o filho, Jesus, que nasceu do ventre de Maria. A salvação vem dos judeus, porque Israel era o depositário de todas as alianças de Deus. E ali, na plenitude do tempo, nasce Jesus, e naquele ponto do tempo, o grande dragão inicia a batalha para impedir o arrebatamento da igreja. Por outro lado, tanto a posição da mulher quanto a posição do dragão é uma alusão à história profética. A mulher apresenta-se em sua maturidade e o dragão também, porque ele se apresenta como 7 reis, 7 chifres e 10 diademas, ou um grande dragão vermelho. Então os dois estão no auge da sua missão profética. E ali nós temos esse período que é a igreja 1948, e aqui nós temos o dia de Noé e de Ló. A plenitude dos gentios, ela vai da cruz até depois do arrebatamento, até a batalha de Armagedon, podemos assim dizer. Ou, na verdade, ela vai até o acordo do anticristo. Esse é o período da plenitude dos gentios, quando ele entrega o seu poder ao anticristo, e ali começa a 70ª semana de Daniel. Então, nós temos aqui o grande dragão, em todo esse espaço de tempo, querendo tragar cada filho de Deus que está nascendo, para impedir o corpo de Cristo se formar e ser arrebatado. Quanto à mulher vestida de glória, é possível lembrar da reconstrução do templo nesse período de Israel. Quando aqui na Babilônia, Israel é levado cativo, o templo de Israel é destruído. Depois do período medo-persa, Deus dá uma ordem para Israel retornar e reconstruir os muros e o templo. Naquela época,
nós temos os profetas Ageu e Zacarias, exortando o povo a não esmorecer na reconstrução do templo de Jerusalém. Por que eles não podiam esmorecer? E por que eles estavam quase desistindo de reconstruir o templo? Porque essa geração, com 70 anos de idade, Zorobabel, ele saiu de Jerusalém, foi a Babilônia e agora estava voltando para Jerusalém. Então ele conhecia o templo de Salomão, um templo todo ele revestido de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira de lei. E agora na reconstrução do templo, eles tinham que reconstruir um templo sem beleza, sem valor, sem dinheiro. E ali, desanimados, há uma palavra profética em Ageu, capítulo 2, o versículo 9, como para inflar o ânimo deles, diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, a casa de Salomão. Alguém pode dizer, mas como que a glória do segundo templo, que não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, pode ser maior do que a glória do primeiro templo? É que no segundo templo, Jesus andou nele, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o soberano de toda a terra, o juiz, aquele que expressa a santidade, a expressa imagem de Deus, andou no segundo templo. Israel alcançou a sua posição de maior glória, porque Jesus andou no templo. Essa mulher, em Apocalipse capítulo 12, o versículo 2, dizendo ainda desse prenúncio de batalha, diz que ela estava grávida com as dores de parto. O versículo 2, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Em Miqueias capítulo 4, versículo 10, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como é que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, uma linguagem profética, para mostrar que Jesus iria nascer num período difícil da história de Israel. Sob o domínio romano, Jesus não tem lugar para nascer por causa de um recenseamento. Ele é obrigado a ir a Belém, a sua mãe vai a Belém, ali não encontra lugar para nascer senão em uma manjedoura. A situação era muito difícil naquele período. A mulher vai dar à luz em meio a esse caos. Nós podemos lembrar que Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé. Serão dias difíceis, dias de muitas trevas, dias de caminhada em que o testemunho cristão vai ser questionado em todos os aspectos. Porque nós estamos já nos aproximando, já estamos dentro dos dias de Noé e de Ló, um dia em que uma sociedade em que forja uma civilização fora da presença de Deus. Então Maria, ela tem aquela palavra de que uma espada vai transpassar a sua própria alma. As dores decorriam do posicionamento do dragão com fúria implacável, movida contra Israel em todo o tempo da sua história. Eu não sei se você se lembra, Jesus voltou à sua cidade natal. Ele entrou dentro do templo, deram o rolo do livro para ele abrir. E lá em Lucas, no capítulo 4,
ele abre o rolo do livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente, todos de olhos fixos nele, e ele começou a falar, e à medida em que ele falava, ali dá o testemunho de que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca dos lábios de Jesus, até que alguém chegou no meio daquela multidão e disse: opa, para. Vocês estão impressionados com esse rapaz? Vocês não sabem quem eles são? Ele é filho de José. E naquele momento, aquela congregação mudou a sua visão de Jesus. Antes enxergava ele como o enviado de Deus, e agora não, como filho de José, um João ninguém, que não podia ter direito à palavra. E aí Jesus disse: de fato eu afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta. E havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E quando Jesus deu aquela palavra, o clima fechou naquele ambiente. Aquela congregação se encheu de ira. E observa o que eles fizeram. Eles expulsaram Jesus da cidade, mas eles não estavam contentes só mandar Jesus para fora de Jerusalém, de Nazaré. Olha o que eles fizeram. Levaram Jesus até o cimo do monte para jogar ele no despenhadeiro. Imagina a cena. A cidade onde Jesus foi criado, toda aquela multidão pegando Jesus e dando tipo peitada nele. E Jesus meio que vai para trás e novamente dão uma peitada em Jesus, e Jesus vai para trás. E à medida que Jesus vai afastando-se, ele para na ponta do precipício. Bastava só mais uma peitada em Jesus e ele teria caído. E de repente, Jesus para e diz: consigo, né, certo? Acabou a brincadeira. Ele dá um passo para frente, outro passo para frente, e o povo abre e ele cruza, porque não era a hora dele morrer. Esta é a fúria de Satanás. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos vivendo nos dias de Noé e de Ló. Eu, quando pequeno, eu gostava de ir ao cinema. E ao longo da minha vida, eu fui assistindo filmes, mas filmes de ação. Gosto de filmes de ação. Quando pequeno eu gostava muito. Mas eu comecei a observar um detalhe na medida em que eu fui acompanhando os filmes de ação ao longo da minha vida. Na década de 70, era a década do faroeste. O revólver Magnum, calibre 44, 6 balas ali no lugar de guardar bala, 6 balas. E quando o indivíduo atirava, era tiro certeiro, pá, no meio da testa, morria.
o outro morria. Tinha um rifle, um Winchester, 15 tiros. Mas a precisão do guerreiro era pá, pá, pá. Se tinha 15 tiros, 15 homens mortos. Não errava um tiro. Na década de 80, os filmes mudaram. Agora, quando um homem era para morrer, ele não morria com um tiro. Pegava uma metralhadora e descarregava a metralhadora do indivíduo como se precisasse de 200 balas por segundo para matar uma pessoa. Na década de 80, o indivíduo não morria com um tiro na testa, um tiro no coração. Ele morria igualzinho uma peneira. Centenas de balas cruzando o seu ser. Na década de 90, ele já não morria com metralhadora. Na década de 90, para o indivíduo morrer no filme, era preciso colocar nele uma bomba. E aquela bomba explodia. E quando a bomba explodia, ele se transformava em milhares de pedacinhos. Mas na década de 90, a década de 20, 2000, já não bastava uma bomba. Era preciso mandar uma bomba, primeiro era preciso dar tiro, depois era preciso mandar uma bomba, e depois que o indivíduo estava absolutamente morto, era preciso explodir aquela coisa com fogo queimado tudo, para acabar com tudo. Essa 2000. Em 2020, não basta tão somente matar o indivíduo, não basta dar tiro, não basta dar metralhadora nele, não basta explodir o indivíduo, não basta queimar o indivíduo, é preciso que o indivíduo volte da terra na figura de um zumbi, para continuar matando e matando e matando. Este é o ódio do dragão, a expressão do ódio do dragão para com a figura humana que é criado à imagem e semelhança de Deus. As dores do posicionamento do dragão diante da mulher demonstra a fúria implacável. É por isso que quando Israel entrega o filho, que é o filho do homem, o filho de Deus, Jesus fica sozinho porque o dragão se infiltrou na história de Israel e fez Israel ser responsável pela morte do filho do homem. E Israel, em castigo de Deus, é espalhado entre as nações por 2000 anos. E o dragão continua perseguindo Israel ao longo de 2000 anos de história, da mesma maneira que ele continua perseguindo a igreja. Se conta no mundo hoje a quantidade de países onde a fé é livre para ser expressa, porque a maior parte dos países a fé é perseguida até a morte. Esse é o ódio do dragão. A sua cauda, ela arrasta 1/3 dos anjos para cumprir essa ordem maligna de impedir o arrebatamento da igreja. Por que eu estou fazendo ênfase no poder do maligno? Porque certa feita eu estava ouvindo um grupo de intercessores falando, e uma intercessora, ela se levantou e disse assim: deixe-me dizer uma coisa para você. Intercessão se dá em um campo de batalha. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principado, potestade, dominadores, ossos espirituais malignos nos lugares celestiais. A nossa luta, a nossa guerra é uma guerra real. E como toda guerra, as pessoas são feridas. As pessoas são machucadas.
Eu tive oportunidade de fazer centenas de aconselhamentos. Pessoas abriram o seu coração e contaram o que lhe acontecera. Eu ouvi histórias que homem algum deveria ouvir, sequer ouvir, muito menos a pessoa passar pelo que passou. Mas eu nem vou entrar no mérito pelo que ela passou, vou entrar no mérito de estar ouvindo o que eu estou ouvindo. Eu vi pessoas, meninos, crianças, ouvi história de crianças sendo abusada pelos seus entes queridos, perdendo a infância quando não devia perder a infância. E cada vez, antes de eu te dizer uma coisa, nós devemos respeitar os nossos inimigos. Se ele é inimigo, ele tem alguma força. E se ele tem alguma força, nós temos que saber como lidar com o inimigo. Isso significa respeitar. Podemos brincar, podemos zombar. Nós temos que ser sóbrios e serenos. Nós temos que ter a paz de Deus dentro de nós para tratar da batalha espiritual. Mas todas as vezes que eu vi essa história, que se repetiu centenas de vezes, eu não guardo essas histórias. Depois de ter ouvido, eu anotava, fazia a ministração de cura interior e rasgava na frente da pessoa o papel da história contada, porque eu não queria guardar comigo aquelas histórias que eu estava ouvindo. Mas no ato em que eu estava ouvindo a história, dava vontade de pegar o inimigo e rasgar no meio. Arrancar ele do seu lugar e destruí-lo, aniquilá-lo. Mas vai chegar a hora lá em que ele será preso pelo Senhor, com correntes, e depois ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas o que eu quero declarar para você é que nós estamos em um campo de batalha. Não adianta eu ficar adulando uma igreja, dizendo que nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou, porque muitos não entendem esse verso. Esse verso de que nós somos mais do que vencedores significa, ainda que sejamos presos, ainda que sejamos torturados, ainda que sejamos mortos, ressuscitaremos. Esse é o significado verdadeiro do texto. E não chegar para você e dizer, não, se você é cristão, você vai ter vitória naquela causa trabalhista, você vai ter vitória naquela causa jurídica, naquela causa da justiça, você vai ter vitória na tua empresa, você vai ter vitória na tua casa. O meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, tão simples, então a salvação seria um seguro contra as tribulações deste mundo. Mas não é. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo, ainda que você morra, você ressuscita. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de arriscar a sua vida. Não tenha medo de sofrer por causa de mim. Por isso que eu estou dizendo, não estou adulando a igreja. Eu estou mostrando a realidade dos fatos que é a batalha do arrebatamento. Muitos não suportarão esta hora. Por isso o apóstolo Paulo diz que a besta não virá sem antes vir uma grande apostasia.
porque muitos sucumbirão à apostasia e não estarão na hora que a igreja for arrebatada. Este é o plano de batalha que inicia na morte de Jesus. Nós ainda vamos continuar. Há muita coisa a ver acerca do arrebatamento. Nós precisamos entender toda essa dinâmica. Lídia, foi muito bom ter você aqui comigo. Amanhã, às 20 horas em ponto, estaremos aqui de volta. E venha fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram, ali no YouTube. Vamos tornar essa conta relevante, porque essa verdade precisa ser levada longe. Por isso, pega esse aviãozinho, mande para todos os seus amigos. Me ajude a despertar a igreja nesse tempo, para que ela se levante e Cristo possa esclarecê-la. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.